Graça e paz, irmãos e irmãs, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas ao nosso culto vespertino, esse momento tão especial que nós nos juntamos como corpo de Cristo para louvar a Deus, para ler e refletir na sua palavra, para colocar diante dele nossas petições, tanto individuais como coletivas. Momento esse em que nós insistimos em nos juntar da maneira que podemos, mesmo que virtualmente. O Senhor está no meio de nós, o Senhor está no meio da congregação dos santos. Vamos ler o que diz, nesse momento de adoração, o Salmo de número 45. Salmo 45, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim a palavra: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Nós sabemos que ainda vivemos um tempo de tribulações, mas também nós sabemos, temos certeza que o Senhor tem estado conosco, porque na sua onipresença, na sua onipotência, na sua onisciência, nada sai do seu controle. E nesse mesmo pensamento, nós cremos que o Senhor tem, nesse momento, estado no meio da igreja, da nossa comunidade de fé, que se reúne, todos nós em nossos lares, para abençoar nossas famílias, ainda que na frente de uma tela. Nós estamos em comunidade louvando a um Deus presente em todos os momentos. E no Novo Testamento, na nova aliança em Cristo, nós temos valorizado o tempo, mas nós sabemos que onde quer que nós estejamos, os santos e as santas de Deus se reúnam, ali estará o Espírito Santo. Portanto, vamos cantar o hino de número 68. Amém. Deus está no templo, Pai onipotente, diante dele nos prostremos, reverentemente, servos consagrados ao Altíssimo adoremos. Por favor, com amor, espiritualmente, Deus está no templo. Cristo está no templo, sumo benefício, recebemos de seu sangue.
Vamos orar. Senhor Todo-Poderoso, que tudo sabe, que tudo vê, que está em todos os lugares. Pai, nós, diante de Ti, nos achegamos em humildade, reconhecendo a Tua grandeza, a Tua soberania sobre nossas vidas. E também para declarar que o Senhor é o Deus dessa igreja. Seja nos reunindo nas casas, no templo, seja levando a Tua palavra, seja levando as Tuas verdades em nós, no nosso trabalho, nos nossos compromissos. Pai, em tudo o que fazemos, nós fazemos em adoração a Ti. E também esse momento, Senhor, que nós nos juntamos, não é um mero procedimento, uma mera agenda na nossa semana, na nossa programação eclesiástica. É um ato de dedicação, é um ato de afirmação de que o Senhor é o nosso Deus e é também, Senhor, a oferta que nós temos a Te dar nesse momento. Senhor, recebe o nosso culto, recebe nossos corações, nossas vidas nessa noite e continua a falar conosco. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Dando sequência agora no nosso momento de confissão, momento esse muito especial, no nosso culto, na nossa entrega. Vamos ler o que diz o apóstolo Paulo no capítulo 7 da carta aos Romanos. Romanos, capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 19. Do 19 em diante, diz assim o apóstolo Paulo: Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim um pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha carne, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Nessas palavras do apóstolo Paulo, nós percebemos, e assim nos ensina a palavra de Deus, nas epístolas, também nos evangelhos, de que nós, por nós mesmos, não temos força para superar o pecado. Aliás, é esse pecado que nos leva à perdição, que nos leva à morte, como consequência dos nossos atos. Porque a lei que habita em nossos membros, como diz o apóstolo, é o que nos leva a essa morte. Mas houve aquele que nos deu vida, que na sua carne, no seu sangue, nos deu a vida eterna. Cristo Jesus, nossa esperança da vida eterna, e é a Ele que nos apegamos nesse momento. É nele que encontramos sentido de vida, porque na sua morte e na sua ressurreição, nós encontramos nossa própria vida. Esses relatos, essas palavras de Paulo, são didáticas e pedagógicas nesse momento de confissão. Porque nós, quando oramos a Deus em humildade e reconhecer nossos pecados, nós sabemos que todo o poder para nos livrar da morte é de Deus em Cristo Jesus. Não por nada que façamos, não por nenhuma reflexão que tenhamos. É na humildade e no reconhecimento que somos falhos, que nós somos agraciados pelas misericórdias de Deus, no arrependimento dos pecados e na confissão de que Cristo é o Senhor. Por isso vamos fazer nosso momento de confissão, nossa oração, humildemente, sabendo que nós não somos mais prisioneiros, porque também quando oramos, nós reconhecemos que já somos agraciados, que já pertencemos ao corpo de Cristo e que suas misericórdias estão sobre nós. Façamos então nossa oração de confissão a Deus. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que temos, mais uma vez, de poder orar diante de Ti, de poder reconhecer nossa condição, seja a nossa condição de sozinhos sermos falhos, sermos pecadores, e também nossa condição de em Cristo sermos filhos e filhas do Senhor. Pai, obrigado porque o Senhor não nos desampara e porque nós temos acesso a esse momento, a essa graça em todo o tempo.
mas isso também nos guia a uma responsabilidade. Por isso, Senhor, nós pedimos, perdoa os nossos pecados, para que vivamos da forma com a qual o Senhor nos criou, a tua imagem e semelhança. Para que vivamos, Pai, a tua vida em nós. Para que nós superemos nossos obstáculos, nossos espinhos, mas que também o mundo te veja. Mais uma vez te pedimos, Senhor, perdoa as nossas falhas e nós oramos tendo certeza de que essa é a tua vontade e de que a tua misericórdia já está sobre aqueles que te adoram. Muito obrigado por não negar sobre nós, Pai, o teu perdão. Em nome de Jesus. Amém. Se por um lado o apóstolo Paulo fala em Romanos 7 sobre a prisão da carne, a lei da carne que aprisiona todo homem, toda mulher, por outro lado ele começa o capítulo 8, alguns versículos depois, o primeiro versículo do capítulo 8 da carta aos Romanos, dizendo: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma prisão, nenhuma condenação, plena liberdade para aqueles que estão em Cristo. Liberdade de viver a vida plena que o Senhor nos dá e de, depois que tudo isso aqui terminar, viver a vida eterna ao lado do nosso Deus. Por isso nós louvamos a Deus com alegria, com gratidão. Esse momento de louvor também é uma oportunidade que nós temos de participar do culto com nossos dízimos e ofertas. Vamos ter os nossos avisos, inclusive do momento de louvor, de dízimos e ofertas. E em seguida vamos continuar nosso culto louvando a Deus. E logo após, o pastor Silas vai nos direcionar na reflexão. Que o Senhor abençoe a todos nós. Amém. Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor. Às vezes a gente ouvir acusações do vil tentador. Lembranças de um passado vêm e querem me fazer parar, mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada. E vê que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz por mim já venceu, e dele já não se lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma
nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Se parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz por mim já venceu. E dele já não se lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. Investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz, recebendo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Querido Senhor. Graça e paz, irmãos e irmãs, boa noite. Obrigado, pastor Josemir. Hoje quero compartilhar o texto, a mensagem aqui do Gabinete Pastoral. Está em Deuteronômio, capítulo 4, versículos 1 e 2. E depois os versículos 6 e 9. Diz assim: Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais, entreis e possuais a terra que o Senhor Deus dos vossos pais vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Versículos 6 e 9. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos esses estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocam? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho? Tão somente guarda-te a ti mesmo, guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e os filhos dos teus filhos. Amém. Obrigado, Senhor, por essa tua palavra. Que nós também não esqueçamos
o quanto o Senhor gosta da gente. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, o Deuteronômio nos traz uma mensagem clara sobre obediência versus desobediência. Sobre seguir a palavra de Deus ou seguir o mundo. Sobre seguir o caminho correto, mesmo que seja estreito. Oposto em seguir o caminho mais fácil, mais largo, mas que nos afasta de Deus. Vamos fazer uma pequena analogia. Imagine que você está viajando há dias, está cansado, e quando faltam poucos quilômetros para chegar ao seu destino, encontra uma ponte. Só que a ponte está caída. E o rio tem fortes correntezas. Impossível de atravessar. Sem aquela ponte, você está parado. Não consegue chegar ao seu destino. Não consegue chegar ao seu descanso. Aquela ponte facilitaria muito a sua vida. A primeira coisa que possivelmente nós pensamos é como posso transpor o rio, como eu posso reparar essa ponte, como posso com as minhas próprias mãos fazer um novo caminho para chegar logo aonde eu preciso chegar para poder descansar. A nossa vida é mais ou menos parecida com essa analogia. Também estamos numa viagem, ou seja, trilhamos o nosso caminho, sabemos que o destino final é a terra prometida, ou seja, a vida eterna. Sabemos que Jesus Cristo na cruz nos deu livre acesso a esta vida. Mas para podermos usufruir da vida eterna durante a vida, devemos ir aos poucos construindo uma ponte para assim cruzar o rio que nos separa da vida eterna. E para construir uma ponte precisamos de madeira, pregos, mão de obra, mas para construir a ponte espiritual que nos levará à vida eterna, o que precisamos? Algumas das respostas nós encontramos no nosso texto. Primeiramente, precisamos de fé. Fé em Deus. Uma fé única e firmada em Deus. Nos momentos de dificuldades, devemos buscar nele nossas forças e nos momentos de alegria agradecermos a ele sem cessar. Essa fé não pode ser uma fé vazia, não pode ser uma fé pouca, frouxa, incipiente, mas precisa ser uma fé que nos levante, uma fé que nos impulsione, nos ponha de pé e que também nos ajude a ajudar as outras pessoas. Uma fé que faz com que o nosso coração arda, assim como ardeu em John Wesley. Outro material para a nossa ponte, temos que ser obedientes a Deus. A obediência é algo de extrema importância na vida cristã. Devemos seguir os mandamentos e ensinamentos de Deus, mesmo sabendo que muitos desses ensinamentos e mandamentos podem nos afastar de pessoas e também de oportunidades. Mas como cristãos,
Devemos sempre ter um fio vermelho na nossa vida, a qual nos remete a uma pergunta: o que eu estou fazendo agrada a Deus ou não? Se a resposta for sim, podemos continuar a fazer de forma tranquila. Mas se a resposta for não, ou então não sei, devemos parar de agir daquele modo e pedir ajuda, procurar orientação com os irmãos e irmãs, com a família, até mesmo com o pastor. Pedir conselhos de como devo agir para poder agradar a Deus. Não podemos esquecer que Deus nos deixou um presente valioso para nos ajudar a entender a sua vontade. Sabe como é que chama esse presente? Bíblia Sagrada. Nela encontramos os mandamentos, os ensinamentos de Deus, dos profetas, de Jesus Cristo e dos apóstolos. Como verdadeiros cristãos, deveríamos ler a Bíblia diariamente para sempre estar ciente da vontade de Deus e assim continuarmos obedientes a Ele em todas as nossas práticas, em toda a nossa vida. Outro fator importante para construir a nossa ponte espiritual e termos uma vida de oração e de arrependimento. Devemos orar a Deus nos bons e maus momentos, mas também confessarmos e entregarmos nossas falhas e pecados a Ele e não voltar a cometê-los. Pelo menos tentar com todo o coração. Bom, o material da nossa ponte espiritual está aí. E posses desses materiais, poderemos começar a construir uma ponte que vai ligar a terra prometida, o outro lado do rio. E nessa ponte vai ter a vida de oração, a leitura bíblica e estudo da palavra. Vai ter também a nossa fidelidade e obediência a Deus e uma fé firme. São os materiais necessários para essa ponte. Espero que todos nós tenhamos esses materiais em mãos, porque dessa forma poderemos construir a nossa ponte e quando chegar o grande dia, vamos atravessar sem problema nenhum. Amém? Vamos cantar? Para seres santo, tempo has de tomar com o grande mestre, seu livro a estudar.
guardar. Não gozo tristeza, ao Senhor servir. O seu bom conselho diligente ouvir. Para seres útil, tempo has de guardar. Ser calmo e paciente em todo lugar. Ter a sua graça, revelar amor. Contente e submisso aos pés do Senhor. Amém. Vamos orar? Abaixe a sua cabeça. Deus eterno e todo-poderoso, nós nos chegamos a Ti primeiramente para Te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós e nossa comunidade. Te agradecemos pelo Seu imenso amor por nós e Te entregamos todas as nossas súplicas que estão em nossos corações. Olha, Senhor, para aqueles irmãos e irmãs, aquelas pessoas que nesta hora passam por algum tipo de problema. Deus amado, toque no coração dessas pessoas. Renova a fé, dê-lhes ânimo, dê coragem para que elas possam ser mais do que vencedoras. Conceda-nos, Pai, uma semana de bênçãos, que construamos pontes por onde formos. Cuida desse povo que precisa de seus cuidados. Oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos receber a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém. Vamos em paz, na paz do Senhor, e sirvamos o Senhor com alegria. Uma ótima semana a todos vocês e que Deus possa permitir estarmos juntos de novo no próximo culto. E lembrando que o próximo culto é o primeiro domingo de setembro e a nossa Santa Ceia será no culto presencial, no culto matutino, às 9 horas da manhã, aqui na igreja. Venha cear com a gente. Vem. Uma boa semana. Deus os abençoe.